Prevenção, vida longa, bem-estar, cuidado, equilíbrio, bons hábitos. Começa agora Metrópole Saúde, um programa que vai ajudar você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida no seu rádio. Agora 4h03, muito boa tarde para você que está aí sintonizado conosco, acompanhando a programação da Rádio Metrópole. Chegamos com Metrópole Saúde nesta terça-feira, dia 3 de maio, e vamos juntos até as 5 da tarde, como sempre, abrindo aquele espaço para você participar, esclarecer suas dúvidas sobre saúde, cuidados, prevenção. Então aproveite, esse momento é seu, interaja conosco, 35055000 é o nosso telefone e agora também o nosso WhatsApp. Então você que tem aí o 981553258, salvo já na sua agenda, você que participa, pode mudar. Agora a gente vai agregar tudo no 35055000, então dá para você mandar seu WhatsApp também nesse contato, ligar, conversar conosco. Essa é mais uma forma. E lembrando que estamos ao vivo no YouTube, basta acessar youtube.com/portal Metro1. Também acompanha nosso programa ao vivo, participa lá no chat. Lembrando que o nosso portal metro1.com.br tem as principais notícias do dia. E também de lá você consegue mandar sua mensagem aqui para o estúdio. Comigo no comando do áudio Zé Silva e no comando do nosso YouTube Jefferson Hora. A gente hoje vai conversar aqui no programa com o Dr. Walter Viterbo, que também já está aí no ponto conosco. Ele que é médico acupuntoriatra, clínico da dor. E a gente vai falar um pouquinho sobre a acupuntura, além dos tratamentos da dor. Então, a gente sabe que classicamente, lembramos da acupuntura quando tem alguma questão relacionada à dor, mas a gente vai poder falar hoje de forma mais ampla. Ele já está aí no ponto para a nossa conversa. Dr. Viterbo, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Stephanie, boa tarde toda a família Metrópole. Sempre uma honra falar para esse programa tão qualificado, com um público que gosta de saber, de aprender, de conhecer um pouco mais sobre saúde. Isso é muito gratificante para a gente, saber que está trazendo alguma informação para o público que deseja realmente saber sobre esses temas. É verdade. E olha, eu já anunciei aqui os nossos contatos, nossos ouvintes, daqui a pouquinho já vão começar a mandar aqui suas perguntas, tirar suas dúvidas. Eu queria falar um pouco já sobre o nosso tema central, né? A gente fala de acupuntura e geralmente isso fica muito associado, ao tratamento da dor, situações em que o paciente está ali naquela situação, muitas vezes procura vocês, mas a acupuntura ela pode ir muito além disso, né, doutor Viterbo? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão, sobre as indicações e principalmente se a gente também pode falar de prevenção atrelada aí à acupuntura. Perfeito, Stephanie. Em verdade, existe hoje já um conceito muito fixado de que a acupuntura tem bons resultados no tratamento das dores em geral, e isso é verdade, tanto no embasamento científico, quanto no embasamento clínico, quanto na população tratada. Eu já estou chegando perto dos 20 anos na especialidade de acupuntura, e posso dar um testemunho que eu vi esse crescimento aqui na nossa cidade, de no início a gente ter um pouco de preconceito da própria classe médica e das pessoas em geral, como é que uma furadinha pode melhorar a saúde, como é que pode melhorar uma dor. E no decorrer desses quase 20 anos, com uma imensa população tratada, nós conseguimos não somente comprovações científicas através das evidências dos estudos, como comprovações práticas, a população dizendo, eu melhorei e eu recomendo, o que é muito bom para a especialidade. Então, no tratamento das dores, a gente já tem explicações muito claras. No momento que você coloca uma agulha numa articulação, por exemplo, no joelho, ou no ombro, no cotovelo, o paciente com dor naquele local, você vai ter uma melhora naquele local, porque você induz uma pequena inflamação com a furadinha da agulha, e isso vai fazer com que o seu corpo perceba que alguma coisa de errado está acontecendo e vai promover uma série de modificações para fazer com que você sinta menos dor. Então, a acupuntura na dor, ela funciona numa ação local e numa ação central, que é estimular o corpo a produzir neurotransmissores que vão diminuir essa dor. Mas hoje a gente vai falar exatamente da outra parte, que é a produção desses neurotransmissores naqueles pacientes que não estão se queixando de dor. Não raro, a gente tem aqui no consultório, o paciente diz assim, vim tratar aqui uma lombalgia, e fala assim, melhorei do sono, melhorei da TPM, melhorei o meu intestino,
melhorei a acne, melhorei a questão relacionada à rinite, à ansiedade. Então, se demonstrou também que, além dos resultados comprovados no tratamento da dor, a acupuntura vai muito além, né? E eu acho que hoje a gente vai ter um tempo suficiente para falar um pouquinho mais de cada uma dessas especialidades da medicina que também podem ser ajudadas pelo tratamento da acupuntura. É verdade. E olha, já tem muitas perguntas aqui chegando. Eu vou começar já aqui a dar voz aos nossos ouvintes, porque tem alguns questionamentos interessantes dentro dessa abordagem mais ampla da acupuntura. Vamos lá, Fabiana diz aqui, boa tarde. Gostaria de fazer uma pergunta para o entrevistado. Sofro muito com insônia, já tentei de tudo, inclusive nem a própria melatonina funcionou. Gostaria de saber se a acupuntura pode me ajudar nesse caso. Fabiana, boa tarde, obrigado pela sua participação, pela sua pergunta, que é muito boa. O sono é tão importante na nossa vida que nós passamos um terço, ou deveríamos passar um terço da vida dormindo. 8 horas por dia é o que se recomenda. Então, imagine a importância na fisiologia humana se um terço da sua vida você está passando dormindo. Tem alguma lógica, tem alguma explicação. Durante o sono, você vai ter a renovação celular, você vai ter o repouso de certos órgãos, você vai precisar realmente relaxar. É durante o sono que acontece, por exemplo, a digestão de uma forma melhor. É durante o sono que produz um hormônio chamado GH, que é o hormônio do crescimento. Esse hormônio está relacionado diretamente à renovação celular, à prevenção de envelhecimento e de doenças. Então, o sono é muito importante. Como é que a acupuntura pode ser útil no sono? Então, vamos lembrar, né, de duas coisas muito importantes, que eu até já falei aqui em outras oportunidades. O nosso corpo, ele tem 2 sistemas, um chamado sistema nervoso simpático e outro parasimpático. O que é isso? O sistema nervoso simpático é aquele que está preparado para nos livrar de riscos, preparado para a gente vai lutar ou fugir. Então, se você toma um susto, se você está precisando correr para se salvar, você vai ter uma modificação imediata no seu corpo. Seu coração bate mais rápido, você respira mais, você tem mais glicemia, você tem mais glicose no seu sangue, para os seus músculos ficarem mais fortes, e você vai se salvar daquele momento. Aí vem o sistema nervoso parasimpático e reequilibra, fala assim, olha, o perigo já passou, vamos agora bater o coração mais rápido, a respiração voltar para a normalidade, parar de liberar tanta glicose no sangue e vamos relaxar. Durante o sono, é muito importante que o sistema nervoso parasimpático predomine. Só que, infelizmente, com o decorrer do dia a dia, muito do estresse, que também já falamos em algumas oportunidades aqui na rádio, nós aumentamos o nosso nível de adrenalina e ele fica num nível constante mais alto do que deveria. E a adrenalina é a forma, é o hormônio que faz com que um órgão se comunique com o outro. Então, se eu chego em casa para dormir e aí não faço a higiene do sono, que é ficar no celular até o último segundo, assistir TV, luz, café, outras substâncias que possam deixar você mais agitados, a própria atitude de ler ou de agitar-se. Então, isso tudo faz com que continue mantendo a adrenalina em alta. Quando você vai dormir, o seu corpo está informado por essa adrenalina que você está em risco. E ele não permite que você tenha um sono profundo. O que acontece? Você não passa dos níveis superficiais de sono e por mais que você tenha até uma quantidade de horas, a qualidade do seu sono vai ser ruim. É o que a gente chama de sono não reparador. Então, a acupuntura vai ser um dos ajustes, né, uma das formas de te ajudar a diminuir essa adrenalina, a informar para o seu corpo que você tem o direito de dormir sem estar correndo risco de vida. Isso vai fazer com que seus órgãos possam ter um funcionamento mais fisiológico e permitir que o seu sono seja mais reparador, independente da quantidade de horas. A acupuntura vai te ajudar a uma qualidade no seu sono. Olha, que bacana para a gente entender aqui, vocês que estão acompanhando, muitas perguntas chegando. A gente conversa com o Dr. Walter Viterbo, médico acupuntura, clínico da dor, abordando aqui conosco a questão da acupuntura, principalmente para outras abordagens além das dores que a gente já conhece. E engraçado que a gente começou a falar dessa pergunta de Fabiana sobre o sono, a questão da insônia, e tem outros questionamentos aqui, e ampliando ainda mais essa discussão, doutor Viterbo. Vamos lá, que tem Sam,
Ele diz o seguinte: eu estou com síndrome pós-Covid, que foi uma outra questão que surgiu para a gente recentemente com a pandemia. E ele diz: tendo insônia constantemente, gostaria de saber se a acupuntura pode servir como tratamento para isso e se também posso usá-la para tratar o meu joelho, porque sou esportista e tenho sentido dores. Então ele tem duas questões aí diferentes para resolver. Muito bom, obrigado pela participação mais uma vez. É claro que para a dor, a gente já falou de outras oportunidades, com certeza se a gente colocar agulhas no seu joelho, a gente tem uma reação imediata, local, que a gente chama de resposta local, que é bom, que induz a inflamação, melhora o processo inflamatório, vai te ajudar e também vai enviar uma mensagem para o cérebro para produzir neurotransmissores que fazem com que você sinta menos dor. Esses mesmos neurotransmissores vão ajudar nessa questão do pós-Covid. Nós estamos aprendendo com o Covid, é uma doença nova que ninguém conhecia, mas já se sabe que um dos grandes problemas é aquele momento da guerra, daquela tempestade de citocinas que aconteceu quando o seu corpo tentou se defender desse vírus terrível. A depender de como foi a sua guerra, se foi uma Covid leve, ou se foi uma Covid grave, com internamento, com área pulmonar comprometida, com grande parte, com intubação, infelizmente, as pessoas que tiveram mais gravidade terão mais chance de ter a síndrome pós-Covid, que vai desde alterações do sono, memória, cognição. A gente tem visto uma série de pessoas que esquecem o telefone, esquecem o endereço de casa, que têm problemas em relação ao próprio sono, dores que já tinham que aumentaram, queda de cabelo, alterações relacionadas à parte intestinal e principalmente pulmonar, além do que é já conhecido, a perda da capacidade, né, de sentir o gosto e o cheiro. Então, a acupuntura ela pode ser muito útil, né, como uma ferramenta terapêutica, não isoladamente, mas a nível de ajudar todas essas consequências que a síndrome pós-Covid lhe causou. Então, é sim mais uma indicação, né, da acupuntura fora do tratamento da dor, conforme a gente se propôs a falar sobre isso hoje. Verdade. E as perguntas aqui muito em torno, né, de questões que podem, né, ser beneficiadas, né, com a acupuntura, se tem indicação. Mas eu vou aproveitar para perguntar algo que geralmente é dúvida do paciente. Por exemplo, eu optei por, né, buscar a acupuntura como recurso para alguma queixa, alguma questão específica. E aí tem sempre aquele questionamento: eu já vou sentir o benefício desde a primeira sessão? Esse é um tratamento mais prolongado, tem início, meio, fim. Geralmente há uma média de tempo para que de fato o paciente sinta esses benefícios e comece, né, a sentir a melhora nas queixas dele. O que a gente fala sobre isso? Olha, Stephanie, eu estou rindo aqui porque eu estou fazendo um levantamento, eu vou terminar transformando até num trabalho científico. Você acredita que a maioria das pessoas que pergunta quando vai melhorar, ela é maior naqueles que se queixam de ansiedade e estresse do que naqueles que sentem dor? Você tem uma ideia, o ansioso, ele quer melhorar a ansiedade dele mais rápido do que o coitado que está sentindo dor. Então, realmente, é uma pergunta muito individual. Cada paciente tem uma doença, cada paciente, num determinado momento, é um paciente, esse mesmo paciente pode retornar com outra doença, e as respostas são muito individuais. Claro que as doenças agudas, aquelas mais que têm pouco tempo, ou as menos graves, elas tendem a ter resultados mais imediatos. As doenças mais crônicas, elas demandam um tratamento maior. Eu gosto de responder essa pergunta quando o paciente me faz dizendo o seguinte: olha, encare isso aqui como uma academia. Venha pelo menos 2 vezes na semana, no horário que você puder. A gente atende aqui de 8 às 12, de 2 às 4, tal, 6. Coloca o horário para que ele fique tranquilo, não fique preso àquele horário, porque para o ansioso, para o estressado, se você falar para ele assim, ó, toda terça, 3h45, ele fala, já não veio mais. Então você deixa mais à vontade e venha como se fosse uma academia. E numa academia, você não entra hoje e amanhã sai forte, e amanhã sai com condicionamento físico. Mas se você fizer academia regular, o seu corpo vai te dar o resultado que é possível para o seu corpo. Se você colocar 5 pessoas diferentes numa academia, elas fizerem o mesmo treino, cada uma vai ter um resultado diferente, mesmo fazendo o mesmo treino. Por quê? Porque cada pessoa tem uma capacidade de responder ao estímulo da academia. A mesma coisa na acupuntura. Se você colocar várias pessoas para a mesma doença, elas poderão ter resultados em tempos diferentes. Mas, estatisticamente, tanto na academia quanto na acupuntura, se você fizer o tratamento, algum resultado você vai ter.
Ótimo comparativo para a gente esclarecer aqui esse questionamento. Tem uma outra pergunta aqui bem interessante e eu acho que essa vai atender aí a muitas mulheres. O questionamento de Flávia é o seguinte: boa tarde, gostaria de saber de Dr. Walter se a acupuntura pode prevenir e também tratar os diversos sintomas relacionados à TPM. E quem não sente alguma coisa aí nesse período que atire a primeira pedra, né? Stephanie, todo Natal eu ganho de presente vinho, ganho de presente camisa dos maridos de tantos casamentos que já salvamos aqui, graças a esse tratamento da TPM. Efetivamente, a gente tem resultados. É uma coisa interessante, como melhora o humor, como melhora esse desequilíbrio hormonal. E vou te falar, a gente tem visto hoje os extremos de idade, as adolescentes entre 12 e 14 anos, que têm uma fase inicial difícil, complicada, que começam a aderir a esse tratamento, e aquelas pessoas já no final, a 45, 50, que estão começando a entrar na menopausa e que começam também a ter os efeitos característicos da menopausa. Tanto nos dois extremos quanto no centro desse público, nós percebemos que há algum tipo de benefício, principalmente no sentido de diminuir todos aqueles conhecidos sintomas da TPM, desde a irritação, que vai do choro fácil até a raiva mesmo, a questão da dor na coluna lombar, a cólica que é tão inconveniente, e a sensação em geral de inchaço, de que modificou o seu corpo, que deixa a mulher uma outra mulher. Então é importante não somente na acupuntura, mas na própria ginecologia, que hoje está tão avançada, que a TPM não faça com que a mulher deixe de ser quem ela é os outros 25 dias do mês. Então a acupuntura entra ajudando, respeitando e reconhecendo que esse é um item extremamente importante nos relacionamentos, inclusive profissionais. Quantas pessoas às vezes, no seu momento profissional, ficam mais irritadas, o pavio curto, porque tem uma TPM descontrolada. Então recomendo o seu ginecologista e obviamente associar com a acupuntura e você vai perceber resultados efetivamente práticos de melhora em todos os sintomas que são associados à TPM. Maravilha. Aqui também tem Lorena e diz o seguinte: boa tarde, gostaria de saber, ouvi o médico falando sobre a questão da ansiedade, se a acupuntura pode ser feita em gestante. Já estou no final da gravidez e gostaria de saber se poderia me beneficiar para tentar ficar mais tranquila para a chegada do momento do parto. Cada dia que passa fico mais nervosa. Perfeito. Recentemente, a gente teve um dia aqui que tinham 3 gestantes na recepção. E uma paciente chegou e falou assim, mas aqui é acupuntura ou é clínica de ginecologia? É porque, na verdade, a gente tem percebido um aumento do número de gestantes procurando consultório de acupuntura. No primeiro trimestre, onde principalmente vem as alterações relacionadas à náusea, vômitos, enjoos, a acupuntura é muito útil nessa ajuda. No último trimestre, quando principalmente o paciente já não pode utilizar medicações, dentro do primeiro trimestre, na verdade, não pode usar anti-inflamatório, não pode usar uma série de remédios, e ela pode estar experimentando, com o aumento de peso, um aumento na dor lombar. O paciente que já tinha dor lombar piora, o paciente que não tinha dor lombar, mas aumentou 10, 15 quilos, começa a ter dor na lombar e tem a limitação de não poder usar anti-inflamatórios. Então, a acupuntura também é muito útil, não somente na parte da ansiedade, que é natural para qualquer gestante, como também ela é útil no primeiro trimestre para prevenir as náuseas e vômitos, muito útil no último trimestre, quando é comum que as pessoas, por aumento de peso, possam apresentar dor na coluna lombar. E a gente ainda tem mais uma utilização, que é exatamente ajudar a indução do parto normal. Nesses casos, a gente só faz em parceria com a ginecologista. A ginecologista, desejando que esse paciente tenha o parto normal, envia para a gente esse paciente nas 2 últimas semanas e a gente utiliza pontos e estímulos elétricos que vão estar associados ao aumento da contratividade uterina e vão facilitar esse processo do parto. Olha que bacana, e doutor Walter Viterbo já se antecipou então e respondeu parte da pergunta de Rai, que chegou aqui justamente sobre isso. Eu li que a acupuntura é boa no período da gravidez e que pode ser usada para induzir o parto. Como é que funciona esse tratamento específico? Seria aí já bem nesse finalzinho mesmo de gestação e com a indicação do ginecologista obstetra ali, casado com vocês, né, doutor Walter? Exatamente, está respondido. Perfeito. Vamos lá, então. Aqui algumas questões também relacionadas a condições que já foram tentados outros tratamentos
para a gente ver se atende nossos ouvintes. Drica diz aqui, boa tarde. Eu tenho uma tendinopatia calcária nos ombros. Já fiz fisioterapia há muito tempo, nada resolve. Será que a acupuntura pode me ajudar? Sem dúvida, a palavra é te ajudar. Precisamos avaliar, né, fazer uma consulta, ver o seu exame de imagem, um relatório do seu ortopedista, do seu fisioterapeuta, do que está sendo utilizado, se utilizou medicações, mas certamente a acupuntura vai ser um recurso a mais no tratamento dessa sua dor no ombro. Procure que com certeza você vai ter um resultado de melhora. A gente está com o Dr. Walter Viterbo, médico acupunturista, clínico da dor, conversando sobre acupuntura e entendendo aí as suas indicações além dos tratamentos da dor. E tem muita pergunta chegando aqui. Esse tema eu sei que também a gente vai poder falar um pouquinho e que de fato é uma queixa que deve ser muito comum no dia a dia de consultório. Me corrija se eu estiver errada, mas é a enxaqueca. Chegou por aqui agora, pergunta de Thelma. Ela diz o seguinte: tenho enxaqueca, vivo à base de remédios, principalmente nas crises. Será que a acupuntura pode controlar esse meu quadro de enxaqueca? Vamos lá, a gente prometeu não falar de dor, mas não vai ter como não falar de dor, né? A gente vai falar de dor sim. A enxaqueca, eu confesso que é um dos melhores resultados que eu tenho no meu histórico de tratamento, juntamente com a lombalgia. São dores que realmente têm respostas com a acupuntura, principalmente aquelas bem crônicas, que já se tentou de várias medicações, que não se utilizou, diversos recursos, você vem para a acupuntura e melhora. Mas já que você falou de enxaqueca, vamos trazer logo a neurologia, que seria os não, vamos dizer, dolorosos, que podem ser também utilizados pela acupuntura. E a gente vai chamar a atenção da sequela de AVC, aqueles pacientes que precisam fazer reabilitação. Esses pacientes vão melhorar muito com a acupuntura. Doenças neurológicas, hoje a gente tem visto muito Parkinson, Alzheimer, algumas doenças que estão relacionadas com essa questão de estímulo dessa região cerebral, de vascularização, algumas a gente não sabe dizer exatamente por que acontece. A gente tem visto melhoras nesse tipo de paciente. Interessante como Alzheimer, como Parkinson, como tremor essencial, tem se beneficiado com o tratamento com a acupuntura também. Então, já que puxou a dor de cabeça, a gente já pega essa deixa. E também passou batido no item passado do TPM, da gestação, a infertilidade também pode ser utilizado o tratamento com a acupuntura. Ótimo. Olha, muito bom falar sobre isso. É impressionante a quantidade de perguntas chegando. E de fato, como o Dr. Walter Viterbo falou, a gente está aqui trazendo outras indicações, entendendo essa abordagem mais ampla da acupuntura. Mas é indispensável falar de dor, porque as queixas são muitas e estão chegando aqui. Mas eu vou seguir com uma pergunta aqui que é muito também interessante para a gente falar dentro dessa linha das indicações da acupuntura. Vamos ver se tem o nome. Letícia, ela diz aqui: gostaria de fazer uma pergunta. Sou paciente com fibromialgia e gostaria de saber se a acupuntura pode servir para amenizar principalmente as dores que sinto nos períodos que estou mais irritada. Vou falar da dor por último. Não tem como falar de dor, né? Letícia, a fibromialgia hoje é uma patologia que está chamando muito a atenção do seu crescimento, principalmente nas mulheres. Ela está acontecendo, inclusive, em adolescentes, está acontecendo em mulheres mais velhas, que não era muito comum. Ela está muito relacionada com questões emocionais, com traumas, coisas não resolvidas, mas tem muita coisa ainda a se esclarecer na fibromialgia. Sabe-se que há uma alteração na percepção da dor, e o paciente fibromialgico ele acaba por sentir mais dor do que o normal. Mas ele também cursa com alterações muito significativas no sono, no humor, na ansiedade, uma série de outros fatores que tornam ele um paciente que precisa ser tratado. A fibromialgia precisa de um tratamento multidisciplinar, não somente a acupuntura, como também o antidepressivo. Hoje fazemos aqui na clínica o bloqueio simpático venoso, que é colocar a xilocaína no soro para que as células cerebrais desse paciente tenham uma modificação, já que é uma doença crônica que alterou a percepção de dor desse paciente. Mas, sem dúvida, a fibromialgia hoje ela está mal diagnosticada. Tem um monte de gente na população hoje que tem a doença e não sabe, pensa só que é uma insônia, pensa só que é uma irritação, é uma dor crônica,
mas se for bem diagnosticada, esse número, essa porcentagem de pessoas com diagnóstico de fibromialgia é maior do que se apresenta e precisa ser tratada, porque senão ela só piora, ela não vai melhorar espontaneamente. Então, muito importante, tem dor, tem insônia, tem alteração de humor, procure o seu médico e veja se você tem o diagnóstico da fibromialgia que precisa ser tratado. Tema muito importante mesmo da gente abordar aqui. Vou aproveitar para dar uma passada no nosso youtube.com/portalmetro1, lembrando que a gente está ao vivo por lá. E tem o nosso chat aqui para participação, muitas perguntas chegando. Eu vou falar aqui a gente trouxe as questões neurológicas. Tem a pergunta de Cândida Couto, ela pergunta o seguinte: o neuroma de Morton pode melhorar com a acupuntura? Cândida, ótima pergunta, né? Para quem não sabe, o neuroma de Morton, ele normalmente acontece no pé, onde a pessoa vai ter uma alteração nessa fáscia, nessa partezinha que está entre o músculo e a pele, e isso a pessoa está pisando o tempo inteiro. Então é uma doença, assim como o próprio esporão de calcânio, são duas doenças comuns na região do pé e que são muito inconvenientes para o paciente. Ele realmente precisa melhorar. A gente utiliza o agulhamento ou à distância, ou adjacente, ou se o paciente permitir, for compatível, a gente utiliza até mesmo próximo ao local do neuroma. E percebe-se que dá uma analgesia, percebe-se também que diminui a inflamação. Claro que é um tratamento que precisa da fisioterapia, precisa de um anti-inflamatório, eventualmente até, se for um caso mais crônico, pensar em procedimentos invasivos, como cirurgia ou bloqueios. Ótimo. Olha, eu vou fazer o seguinte, tem Dani, tem Thaís, outras perguntas aqui no nosso YouTube, no nosso WhatsApp do Grupo Metrópole também chegando. A gente vai continuar a nossa conversa com o Dr. Walter Viterbo, abordando aqui a questão da acupuntura, para além do tratamento da dor. Então, muitas perguntas aqui sobre isso, sobre as dores também. A gente está na hora do nosso intervalo comercial, vou fazer uma pausa, a gente volta já já. Prometo, meninas, fazer as perguntas de vocês logo na volta. E a gente vai ter aí no ponto já as informações do trânsito para saber como é que está a cidade, você que está aí circulando, né, qual é o lugar mais tranquilo para ir e onde é que você não deve passar. A Adélia Robichê vai informar para a gente agora. O trânsito na metrópole. Olá, Esté, boa tarde a todos. Olha, o acidente que aconteceu mais cedo na Avenida Anita Garibaldi, sentido Lucaia, já foi finalizado e o trânsito já está livre na região. Por outro lado, o horário já complica mais o fluxo de veículos na Rua Caetano Moura, sentido Rio Vermelho, na Rua Rubem Berta, na altura do Colégio Militar, na Rua Conselheiro Pedro Luiz, nas imediações do Largo da Mariquita e na Avenida Dom João VI, para quem vai em direção ao Shopping da Bahia. E permanece a interdição na Ladeira da Montanha devido ao desabamento do casarão no local. Uma opção de tráfego é seguir pela Avenida Contorno e acessar o Campo Grande. Adélia Robichê para o Metrópole Saúde. Estamos apresentando Metrópole Saúde. A rádio da cidade, Metrópole FM. Precisa marcar uma consulta médica e exame em um só lugar? Venha para a Clivale Mais, o maior centro de saúde integrada localizado no Shopping da Bahia, Paralela e Parque Shopping Bahia. Mais de 40 especialidades e exames como ressonância, endoscopia, colonoscopia e mamografia. Das 7 às 21 horas para cuidar de você e da sua família. Marque online, acesse clivalemais.com.br, escolha o médico, o dia e a sua unidade mais próxima ou agende pelo 4020-6777. Vem, que a gente cuida! É gente do norte, do nordeste, do sudeste, do sul, do centro-oeste, da praia, do campo, da cidade capital, interior. A Apvida cuida de mais de 7 milhões de brasileiros. Isso nos dá um conhecimento muito grande sobre a saúde da nossa gente. Cuidar é pra quem conhece. Apvida, saúde pra valer. Conheça nossos planos. Ligue 33 39 49 75. ANS 36825, dígito 3. Responsável técnico Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão, CRMCE 4953.
Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia. Especialistas em cirurgia de catarata, glaucoma, retinopatia diabética, transplante de córnea, cirurgia refrativa. Aparelhos de última geração para diagnósticos precisos. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia para você e sua família. Unidades na Avenida Tancredo Neves, edifício Salvador Prime, Torre Work, 3º andar, e Rua da Alfazema, edifício Iguatemi Business and Flat, 1º andar, Iguatemi. Telefone 2203-4444. A Clínica Viterbo, especializada no tratamento da dor e do estresse, agora também atende às queixas da síndrome pós-Covid, perda do olfato e paladar, queda de cabelo, insônia, cansaço, desnutrição, dores de cabeça, musculares ou em articulações, entre outras. Para sua maior comodidade, a Clínica Viterbo dispõe de 6 endereços. Ligue ou agende sua consulta pelo WhatsApp 99991 5525. As obras sociais de Irmã Dulce passam por um dos momentos mais difíceis da sua existência. Repasses defasados, custos aumentados e saldo deficitário. Para manter os milhões de atendimentos, a OSID precisa mesmo de 1 milhão de amigos. Dessa vez é a Santa que está fazendo um pedido. Doe agora. Seja um amigo das obras de Santa Dulce dos Pobres e ajude a manter vivo esse milagre de amor. Acesse Doe Agora. 1 milhão de amigos, santadulce.org.br. O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o Título Net. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Amigas, preciso contar. Fui no Grupo Can fazer minha primeira consulta ginecológica e além de ficar super à vontade de perguntar sobre tudo, fiz meus exames e ainda ganhei um planner do autocuidado feminino. É lindo e bem legal. Vou anotar todo o meu acompanhamento ginecológico e seguir as orientações. Vocês vão amar. Grupo Can. Há mais de 40 anos, cuidando da saúde da mulher. 3352-8800. Responsável técnico, Dr. Ayrton Ribeiro, CRM 10652. Priorizar a saúde é a especialidade da Promédica há mais de 50 anos. Com planos individuais e empresariais, a partir de 2 vidas, a Promédica oferece rede própria com hospitais, centros médicos e laboratórios com foco na qualidade da assistência. Está sediada aqui, na Bahia. Estar ao seu lado faz a diferença. Promédica, planos de saúde individuais e empresariais. Ligue 4007-2380 ou 3271-9200. ANS 326861. Estamos apresentando Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. Agora 4h36, de volta com o Metrópole Saúde. Hoje aqui conosco o Dr. Walter Viterbo, médico acupunturista, clínico da dor. E ele, quando vem aqui, é sempre movimentado, porque as dúvidas relacionadas à acupuntura são muitas, e não só hoje relacionadas às questões das dores, mas também nessa abordagem mais ampla que a acupuntura pode beneficiar pacientes com outras queixas, como a gente passou o primeiro bloco conversando com ele. Como prometido, eu vou retomar aqui com as perguntas do nosso YouTube. E Dani está por aqui, certamente ela não ouviu. Logo no comecinho a gente falou um pouco sobre as questões relacionadas à insônia, dormir. Ela pergunta o seguinte: boa tarde, doutor. Gostaria de saber se a acupuntura ajuda na dificuldade de dormir, principalmente nas pessoas que não conseguem dormir se não tomarem algum medicamento. Caso positivo, quantas vezes por semana a acupuntura deve ser feita para ter resultado? Dani, boa tarde. Ótima pergunta. Já falamos no começo, mas é relevante sim. E eu respondi que nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo. Daí a importância que o corpo humano tem para o sono. Não podemos definir quantas sessões são necessárias, nem com que frequência é necessário, sem conhecer cada paciente, cada caso. Normalmente, 2 a 3 vezes por semana, durante 20 minutinhos, são suficientes para se fazer um tratamento. Agora, esse tratamento ele vai ser proporcional
ao que o corpo desse paciente pode entregar. Como eu citei no começo, o exemplo da academia. 5 pessoas diferentes na academia com o mesmo treino terão resultados diferentes, porque o que vale é a resposta de cada corpo, a individualização do ser humano. Mas certamente, quando a gente faz a acupuntura, a gente aumenta o nível de endorfina, a gente aumenta a produção de neurotransmissores que te deixam mais relaxados, e isso vai fazer com que haja uma redução no neurotransmissor, que é a adrenalina, que deixa você mais agitado e que dificulta que você passe para os planos mais profundos e reparadores do seu sono. Ótimo. E uma das questões, eu acho que válido a gente trazer aqui, Dr. Walter Viterbo, a gente fala sobre acupuntura e muitas perguntas em torno de questões que muitas vezes tem aí o tratamento medicamentoso como, né, a primeira opção, e muitas vezes o paciente quer deixar de usar medicamentos, quer talvez diminuir a quantidade de medicamentos. A acupuntura entra aí também nesse sentido para tentar, né, ser aí um coadjuvante num tratamento medicamentoso e até mesmo em alguma situação, a depender de cada caso, até mesmo conseguir eliminar esses medicamentos? Perfeito. Esse é um dos objetivos quando você faz a medicina complementar, não somente o tratamento medicamentoso para a indução do sono, como também para os anti-inflamatórios, para os analgésicos, para os opioides, para os corticoides. Quanto mais você conseguir encontrar recursos terapêuticos que troquem, que alternem a medicação por esses recursos mais naturais, muito melhor para a saúde do paciente. Normalmente, os medicamentos têm os efeitos positivos, mas habitualmente também têm os efeitos colaterais. Então, se você consegue retirar o medicamento indutor do sono, que é algo que se toma às vezes por muitos anos, e obviamente vai causar algum tipo de dependência, bem como outras consequências, é muito importante que você procure outros recursos para retirar essa medicação. E a acupuntura, não raro, nós conseguimos aqui sim alguns pacientes que deixaram totalmente os medicamentos e hoje utilizam não só a acupuntura, como eu já falei, a higiene do sono, mudanças de hábitos, entre outros, que foram suficientes para que ele abandonasse o medicamento indutor do sono. Ótimo. Olha, a gente vai seguir aqui com as perguntas de vocês. Antes, dá uma pausa aqui para a gente saber atualizações do nosso metro1.com.br. Luciana Freire está aí no ponto. Vai atualizar as notícias do dia de hoje para a gente. Vamos lá. Metro1.com.br informa. Olá a todos. O Partido Progressistas da Bahia oficializou nesta terça-feira, dia 3, a desistência do vice-governador João Leão da disputa para o Senado Federal. Em seu lugar, vai concorrer o seu filho, o deputado federal Cacá Leão, também do PP, enquanto o pai concorre à Câmara Federal. Desde a última segunda-feira, havia rumores que a troca seria feita. O motivo seria a preocupação com a saúde do vice-governador para enfrentar a campanha, hoje com 76 anos. Durante o evento com a presença de Cacá e Leão, o pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, do União Brasil, defendeu essa troca. Ex-aliado do governo Rui Costa, João Leão anunciou o rompimento com o PT após 14 anos de aliança. A relação azedou após o senador Jacques Wagner, do PT, anunciar aqui na Rádio Metrópole que Rui não iria mais deixar o governo para disputar o Senado Federal, deixando os últimos 8 meses de gestão na Bahia sob o comando de Leão. Na mesma semana, o PP desembarcou na oposição, fechando parceria com a ACM Neto. Também no Metro 1, 3 pessoas tiveram morte confirmada por raiva humana na área rural do município mineiro de Bertópolis. Há ainda, de acordo com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, um 4º caso suspeito aguardando a confirmação via exame laboratorial. A primeira morte foi de um menino de 12 anos no dia 4 de abril. O segundo caso confirmado da doença foi de uma menina, também de 12 anos, notificado no dia 5 de abril. A confirmação laboratorial foi no dia 19. No dia 13, a paciente teve piora clínica e foi transferida para uma unidade de terapia intensiva, vindo a óbito no dia 29 de abril. Ambos os casos estão relacionados a uma mordedura pelo mesmo morcego, foi o que informou a secretaria. A confirmação do terceiro caso suspeito foi no dia 26, em um menino de 5 anos, que foi a óbito no último dia 17, data em que a doença foi notificada.
Por fim, lá no Metro 1, vocês podem ver como nosso destaque que a Polícia Civil informou nesta terça-feira que identificou mais uma vítima do rompimento da barragem em Brumadinho, em Minas Gerais. A informação foi coletada após o Corpo de Bombeiros encontrar nesta segunda uma ossada no local da tragédia. Com isso, restam ainda 5 desaparecidos da fatalidade. Segundo a polícia, a vítima é Luiz Felipe Alves, funcionário da Vale na época quando tinha 30 anos. Ele trabalhava em Brumadinho no setor administrativo da empresa havia menos de 3 meses quando a barragem rompeu. A notificação ocorreu por meio da arcada dentária. O rompimento da barragem aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019 e deixou 270 pessoas mortas. A última vez que o Corpo de Bombeiros encontrou um corpo na região foi em outubro de 2021. Já a última identificação foi feita pela Polícia Civil em 29 de dezembro de 2021. A vítima, Lecilda de Oliveira, trabalhava na Vale há mais de 30 anos. Vocês podem conferir estas e outras notícias lá no metro1.com.br. Luciana Freire para o Metrópole Saúde. Tá aí, obrigada, Luciana, atualizando aí os nossos ouvintes com as notícias do dia, todas lá no nosso metro1.com.br. E a gente vai seguir nossa conversa aqui no Metrópole Saúde, hoje com o Dr. Walter Viterbo, médico acupuntoriatra, clínico da dor. E tem Fernando na linha 1 aguardando para a gente conversar. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. A minha pergunta é o seguinte: eu faço o chamado bloqueio simpático, que é um bloqueio venoso. Aí a substância que a médica usa lá é lidocaína junto com Dramin e junto com dipirona. Eu queria saber se isso não pode causar algum dano para mim no futuro, essas substâncias, que eu faço realmente de forma constante, uma vez por semana. Fernando, boa tarde. Excelente pergunta. O bloqueio simpático venoso, como nós falamos no início do programa, é você colocar durante um tempo, geralmente meia hora, uma infusão, né, de xilocaína com soro fisiológico e demais outros medicamentos, que podem ser a dipirona, pode ser o anti-inflamatório, pode ser o Dramin. E geralmente esse tratamento é utilizado para dores crônicas, principalmente a fibromialgia, como a gente já citou. Habitualmente não existem relatos que o uso crônico da lidocaína, da dipirona, do próprio Dramin tem algum efeito negativo para o paciente. São medicações muito seguras e que já são utilizadas há muitos anos. Então, exceto o paciente que tem alergia ou algum paciente que tem alterações cardíacas, como arritmia, alguma coisa que tenha contraindicações, habitualmente o bloqueio simpático venoso é muito seguro e muito efetivo. Essa combinação do Dramin com a dipirona e a xilocaína é uma combinação habitual, padrão e que certamente é muito seguro. Tá aí. E voltando a gente ampliar aqui o nosso conhecimento e entendimento sobre as indicações da acupuntura, além das questões relacionadas às dores, Dr. Walter Viterbo, tem uma pergunta aqui de Roberta que diz o seguinte: nesse período que chove, faz sol, o tempo fica inconstante, fico com a rinite atacada. A acupuntura pode servir como um tratamento para isso? A gente sabe que as pessoas alérgicas, nesse período, especialmente outono, sofrem bastante com essa questão. Dá para a acupuntura ajudar também? Sim, Roberta, boa pergunta. Infelizmente, a partir de agora vai começar a esfriar um pouco mais, vai vir período de São João que tem fumaça, que tem aqueles fogos, e isso para o alérgico é realmente muito ruim, né? E nós percebemos já há muitos anos com os pacientes que fazem acupuntura, eles diminuem a quantidade de frequência, diminuem a quantidade de vezes, diminuem a frequência com que eles têm as crises alérgicas. E também a própria intensidade da crise. Tem paciente que necessitava usar corticóide, por exemplo, e que tem a crise e que essa crise, somente com soro, com algo mais simples, consegue passar quando ele vem fazer as sessões de acupuntura. Existem alguns embasamentos científicos demonstrando que alguns pontos são capazes, né, de melhorar a produção de imunoglobulinas, que são exatamente aquelas substâncias que o corpo usa para se defender, né, para utilizar o seu anticorpo no sentido desses invasores, principalmente através da respiração. Então, o aumento de algumas imunoglobulinas, principalmente a hemoglobina E, ele é suficiente para ajudar esse paciente a ter menos chance de usar ou de ter a rinite e, com isso, a necessidade de usar corticóide ou outros medicamentos. Então, é também uma grande indicação, inclusive crianças que costumavam ir para emergência, hoje preferem vir fazer acupuntura
do que ficar em emergência tomando soro, nebulização, porque realmente tem melhora, né, na chance de diminuir a chance de ter esses quadros. Foi bom a gente falar das crianças. Eu vou até puxar uma outra pergunta que chegou aqui de Janaína, porque ela diz justamente o seguinte: boa tarde, gostaria de saber do médico a respeito da idade que é possível fazer acupuntura. Meu filho de 4 anos tem asma alérgica desde pequenininho. A partir de que idade ele já pode fazer acupuntura? Na verdade, não existe uma limitação da idade. O que existe é a capacidade desse paciente de aderir ao tratamento. Crianças muito pequenas, muito agitadas, elas normalmente não aderem ao tratamento, que é necessário ficar pelo menos 10 a 15 minutos deitado numa maca com as agulhas no corpo. Então, em alguns pacientes, a gente utiliza só a auriculoterapia, que é exatamente a gente colocar com sementes de esparadrapo alguns pontos específicos na orelha que correspondem aos pontos que utilizaríamos no corpo como sistêmico. Em geral, a gente tem visto pacientes de 5, 6, 7 anos que aderem tranquilamente ao tratamento. Então, isso é muito, de novo, personalizado. Não há contraindicação pela idade. O que é necessário é a conscientização se esse paciente vai aderir a um tratamento de acupuntura sistêmica do corpo todo ou somente uma acupuntura que seria sementezinhas na orelha. Mas ambas podem ser úteis para o seu filho. Tem mais um ouvinte na linha conosco. Cláudia está na linha 1. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde. Estou falando, é o neurologista? Aqui é Dr. Walter Viterbo, ele é médico clínico da dor e acumpuriatra também. Tá bom. Pode mandar sua dúvida. É que eu tenho uma dor de cabeça muito forte. Eu já faço tratamento no neurologista há 8 anos. Só que eu fiquei afastada por conta própria, nunca mais fui. Estou sentindo muita dor de cabeça e aquela angústia no peito. Mas a cabeça não está passando com analgésico nenhum, só o naratriptana, que vem 4 comprimidos e é caro, quer dizer, outro nenhum passa, nem paracetamol, nem de pirona, só esse que melhora. Eu tenho que fazer o quê? Voltar para o médico? Exatamente. Deverá voltar para esse seu médico que já te acompanha, que certamente vai te fazer exames complementares, com imagem, ressonância, e vai fazer os tratamentos que serão adequados. Às vezes uma medicação não funciona, a outra funciona. Se você quiser acrescentar a acupuntura, também pode ser utilizado. A própria nutrição também ajuda bastante, uma restrição alimentar, uma boa orientação, por exemplo, retirada do leite, retirada de queijos, iogurtes, isso também pode te ajudar bastante. Mas é interessante primeiro você ir para o seu médico de origem. Depois você pode procurar a nutrição e a própria acupuntura e até a clínica da dor como consequência. Olha, as perguntas não param de chegar realmente, mas daqui a pouquinho o nosso tempo está terminando. Eu vou fechar com uma outra pergunta bem importante aqui. Um tema que eu sei que muitos ouvintes acabam se queixando em outras questões e a gente vai saber agora se a acupuntura também pode ajudar. É a pergunta de Joana e ela diz o seguinte: é verdade, doutor, que a acupuntura pode tratar problemas intestinais como síndrome do cólon irritável e também o refluxo? Ótimo, Joana, ótima pergunta. Tanto a parte gástrica, tanto a parte da gastrite em si, mas principalmente diarreia e síndrome do cólon irritável, que está diretamente relacionado com a parte emocional. O emocional age muito sobre o intestino. Até brinca-se que o intestino é o segundo cérebro do ser humano. Então, se você tem alterações emocionais importantes, é não raro você ver alguém que vai fazer uma prova, um concurso, ou tem uma obstipação ou tem diarreia. Normalmente o intestino mostra que algo de errado está acontecendo e remete àquele começo da nossa conversa, do sistema nervoso simpático e parasimpático. Esse é o momento em que o parasimpático está sofrendo. Esse é o momento onde o emocional acaba agindo sobre ele. Então, se você consegue, com a acupuntura, diminuir e equilibrar esse emocional, esse fator sobre o intestino vai ser menor e vai ajudar esse paciente a melhorar tanto a parte gástrica quanto a parte intestinal. Com certeza há uma melhora nessa área também. Ótimo, importante para esclarecer aqui também
E olha só, chegando aqui no finalzinho da nossa conversa, eu queria já agradecer mais uma vez a participação de Dr. Walter Viterbo aqui conosco, médico acupuntura, clínico da dor, hoje abordando aqui essa questão mais ampla da acupuntura, né, podendo ser utilizada e beneficiar pacientes com outras queixas além das dores. Foi muito importante, de fato, dúvidas que não param de chegar, e isso é bom porque eu sei que a gente tem aí oportunidade para, numa próxima conversa, continuar esclarecendo isso aqui. E certamente o Dr. Walter Viterbo em algum outro momento vai voltar conosco. Muitíssimo obrigada, como sempre, pela participação muito esclarecedora aqui, orientando os nossos ouvintes. Foi um prazer, uma boa tarde. Obrigado a todos, estou sempre à disposição. Quando quiser, estamos à disposição para ajudar. Maravilha! Aproveitar também, reforçar para vocês que hoje é terça-feira. Daqui a pouquinho, então, logo depois do intervalo, vem Jornal da Cidade com ela, a doutora Gilda Fux, CREMEB 1930. Ela que certamente já está aí se preparando para responder a sua pergunta. Então já pode ir passando aqui também nos nossos contatos da Rádio Metrópole. A gente fica por aqui com o Metrópole Saúde e fechamos nosso programa com as informações do nosso Giro Saúde. Amanhã a gente se encontra aqui ao vivo às 4h. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Giro Saúde. Oferecimento Hospital da Bahia. Excelência e referência no tratamento de combate ao AVC. A Prefeitura de Bom Jesus da Lapa vai providenciar todos os documentos necessários para que uma idosa da cidade seja reconhecida pelo Guinness Book, o livro dos recordes, como a mulher mais velha do mundo. A idosa Maria Gomes dos Reis, de 121 anos, foi descoberta após passar mal e precisar de um atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. De acordo consta em sua certidão de nascimento, Maria Gomes dos Reis nasceu em 16 de junho de 1900, no povoado Bela Vista, em Bom Jesus da Lapa, onde mora até hoje. E enquanto Salvador apresenta uma acentuada queda nos casos de arboviroses nos primeiros meses de 2022, em comparação com o mesmo período de 2021, a Bahia caminha na direção oposta. Na capital, houve uma redução de 54% no número de infecções por dengue, zika e chikungunya. Já no estado, houve um aumento de 8,3%. O levantamento, divulgado pelo Jornal do Correio, leva em conta o período de 3 de janeiro a 23 de abril deste ano. Por último, para ampliar o acesso à vacina contra a influenza, a Prefeitura de Salvador realiza o dia D de aplicação na próxima quinta-feira, dia 5, das 9 horas da manhã às 16 horas, no piso L1 do Salvador Norte Shopping. Para se vacinar, é preciso levar a carteira de vacinação ou cartão SUS e documento com foto. Os profissionais da saúde devem levar a carteira do órgão onde atuam. A ação tem como público-alvo idosos com 60 anos ou mais, gestante, puérperas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outros que vocês podem conferir no portal metro1.com.br. Giovana Oliveira para o Metrópole Saúde. Você ouviu Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. Metrópole Saúde. Oferecimento Vitalmed, serviços de emergências médicas. Rita Lavinha Day Hospital, com novas tecnologias. OCT, tomografia de retina e nervo óptico. Apvida, saúde pra valer. Clínica Odontológica Doutora Silvânia Rocha. É gente do norte, do nordeste, do